De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito das ações da Associação Comercial e Empresarial de Batatais, aqui na companhia do presidente da entidade. Gino, obrigado pela presença com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Novamente nós estamos aqui, é um prazer estar aqui na casa de vocês, para a gente falar um pouco do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo junto à Associação Comercial. Também na companhia do Figueiredo. Figueiredo, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todo o pessoal que está nos acompanhando. Sempre é uma satisfação poder vir até a TV Educadora para poder levar ao conhecimento da população os assuntos que são discutidos e trabalhados pela Associação Comercial. Bom, passado o carnaval, né, o Brasil começa o seu funcionamento normal, né, Gino? Vamos falar um pouquinho das campanhas, né, que a gente sabe que também é uma data que a própria Associação Comercial utiliza, né, o pós-carnaval, aí para começar a alavancar as campanhas ao longo do ano. É isso mesmo, Luciano. Nós, no novo modelo de gestão que nós implantamos lá na Associação Comercial, nós temos várias diretorias, né, das formas que o pessoal trabalha. E nós estamos com a campanha prontinha, ela já está à venda, né, a campanha promocional de 2018. Era uma campanha 4 em 1 e essa campanha transformou-se em 3 em 1. O porquê? Do Dia das Crianças tinha uma adesão muito pequena e era uma coisa muito trabalho e pouco retorno, né? Era muito pequeno. Então nós resolvemos, o pessoal lá da comissão junto com a gente resolveu intensificar bem mais a campanha Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados, mas na campanha, na época do Dia das Crianças, nós vamos fazer um evento específico para o Dia das Crianças. Então essa campanha ficou uma campanha muito boa, uma campanha, nós demos um up um pouco melhor do que o ano passado, devagarzinho a gente vai melhorando. A premiação, nós mudamos a premiação, vai ser uma moto para o Dia dos Pais e para o Dia das Mães e para o Dia dos Namorados, uma viagem com acompanhante, daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor. E esse novo formato que nós fizemos, as empresas que já foram visitadas, gostou muito dessa ideia, desse novo formato de fazer. Então nós já estamos com essa campanha que é justamente para alavancar as vendas e a gente fazer aquilo para o consumidor também, né? O consumidor vai ter essas lojas que estão participando, que vão participar junto com a associação, uma forma de comprar aqui em Batatais, com coisa que a gente sempre deixa enfatizado. Até um dos nossos temas, aqui eu moro, aqui eu compro. Batatais não perde nada para nenhuma cidade da região aqui, quanto à qualidade de produtos, preço, né? E a gente faz isso que é justamente para fazer uma integração lojas e o nosso consumidor. Perfeito. E Figueiredo, a gente percebe isso, né? A questão do foco da campanha mesmo e de começar cada vez mais a pensar nesse conjunto, né? Empresas, consumidores batataenses e ouvir mais o conjunto da obra aí para poder tornar o trabalho mais eficiente. Esse é um ponto muito importante, Luciano, porque inclusive com o novo sistema de gestão que foi implantado pela nova diretoria, que o Gino assume agora, que é realmente de ter uma participação das diretorias, cada uma sendo responsável de cada um dos seus segmentos, e além disso também a questão de ouvir principalmente o empresário. Então, o que nós fizemos? Entre os empresários que normalmente participam de todas as campanhas, ou aqueles que deixaram, ou aqueles que possam ser aqueles prospectos que possam estar participando da campanha, nós fizemos uma pesquisa junto a esse pessoal. Exatamente para poder também verificar qual a opinião deles com respeito a essas campanhas e aquilo que nós tínhamos que inovar, ou aquilo que a gente teria que estar corrigindo, ou aquilo que realmente fosse, e pensando sempre naquilo que vá de encontro não só ao empresário, como também ao consumidor. Porque para você realizar uma campanha, você tem que verificar aquilo que atrai o consumidor para poder ir até a loja, né, até a empresa, e também aquilo que o empresário tem que fazer para que atenda a essa necessidade de consumidor.
E trabalhamos nesse sentido, fizemos uma pesquisa aí, até de uma maneira intuitiva, mas com o objetivo de levantar esses resultados, e diante disso houveram várias reuniões da diretoria, que a diretoria e as comissões têm reunido sempre das 7 às 8 da manhã, e surgiu, né, então, diante de toda essa discussão, esse novo modelo que foi apresentado para a diretoria e aprovado e já está em período de comercialização. Mas o principal ponto disso tudo é fazer com que haja uma atração para que o consumidor compre no comércio da cidade e que também aquilo que o comerciante tem que estar oferecendo ao consumidor. Bom, nós temos algumas artes, né? Eu vou pedir para a Daniela na técnica exibir para a gente vai comentando um pouquinho. Essas são as campanhas promocionais de 2018, né, Figueiredo? Vamos falar um pouquinho a respeito desses prêmios aí previstos. O principal objetivo, Luciano, a elaborar esse novo modelo foi exatamente fazer com que houvesse uma premiação melhor do que nos anos anteriores. Com que objetivo? Para que haja uma atração ao consumidor e para poder estar participando dessas campanhas. E segundo aspecto também, que o empresário, ele de uma maneira que todos possam se unir e dar, né, uma condição melhor de negociação e também com isso oferecer mais ao consumidor. Porque conforme o Gino disse anteriormente, em Batatais nós temos excelentes produtos, com preço, né, com a qualidade realmente desejada, e isso nós precisamos fazer de uma maneira que fomente também para que esse consumidor sinta a atração em procurar as lojas participantes, porque além de estar adquirindo um produto que ele necessite, também ele possa estar tendo a oportunidade de poder concorrer e participar desses sorteios. Então, fizemos um incremento com respeito a isso aí, o Gino pode explanar a respeito depois dessas premiações, mas com o objetivo de que realmente a gente possa ter mais atração para fomentar o comércio da nossa cidade. E, Gino, a gente já vê esse diferencial aí com prêmios bem maiores, né? Estamos com motos, né? Um valor de vale-compras também maior, e eu acho que isso vai, com certeza, estimular muito aí o interesse do consumidor aqui na cidade. A função nossa, associação comercial, é trabalhar para a classe empresarial. Consecutivamente, o consumidor vai ser beneficiado. Tá? Então nós estamos trabalhando, como eu já disse, remodelamos toda a associação comercial, tanto vista que essa primeira campanha, que é a que a gente tem, para o final do ano vai ter já a campanha do Natal Pé Quente, mas o nosso foco são essas 3 campanhas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados. Então nós vamos dar um prêmio com uma qualidade melhor, um vale-compra melhor. E o mais importante para as empresas, agora falando no caso aqui as empresas, para participarem e aderirem a esta campanha, nós estamos acabando de finalizar com praticamente todos os meios de comunicação da cidade, jornal, revista, TV, nós vamos fazer uma divulgação muito mais ampla desse trabalho da associação comercial, e as empresas que junto lá com nós estivermos, elas vão ser beneficiadas com um aumento de venda. Então a gente já deixa aqui que nós lançamos essa campanha, deve fazer uma semana mais ou menos, né, Figueiredo? Que nós lançamos. As empresas vão ser todas visitadas, mas se alguma já quiser que faça a visita antecipada, nós temos o nosso pessoal está muito bem treinado, muito bem explicado. É só ligar na associação comercial 3761-3700 e agendar uma visita. Olha, eu precisaria de uma visita num determinado horário, não tem problema. Pode ligar lá, a gente faz essa visita no determinado horário que seja melhor para o empresário, né? Então, a gente está fazendo essas mudanças para realmente fazer um trabalho para os empresários e explicando aqui, isso tudo vai ser benéfico para a cidade. Nós vamos gerar mais impostos, mais aumento de trabalho, e o consumidor vai ter um produto que realmente ele precisa comprar, e ele vai comprar aqui em Batatais, e vai ter uma chance aí ainda, que nós temos aqui na nossa premiação, que passou agora há pouco aí, né? Campanha do Dia das Mães.
É uma moto Linde, né, 125, nós compramos essa moto pensando justamente na mulher, numa senhora canhã, que é uma moto com mais acesso fácil, né, que não tem aquele tanque no meio, mais os vale-compras, e nós estamos fazendo também um diferencial nessa campanha, um vale-compra pro vendedor. Então o vendedor, ele vai estar muito mais entusiasmado para fazer essa venda, e você consumidor na loja que estiver participando, ela vai ter um cartaz lá falando que a empresa está participando, né, a empresa participante, exija seu cupom, né, preencha ele corretamente, que a sua chance de ganhar vai ser muito grande. Na campanha do Dia dos Pais, nós também, o pessoal resolveu, nós vamos colocar uma moto também, né, que é uma moto já, vamos falar assim, um modelo mais arrojado um pouco, né, uma moto, uma Fan 125, né, mais os vale-compras. E para a campanha dos Dias dos Namorados, né, nós vamos fazer uma viagem com acompanhante até no valor de R$3.000, mais R$1.000 para gastar na viagem, porque não adianta só a gente dar a viagem, né, e a pessoa, essa viagem depois, dentro deste valor, a pessoa vai escolher para onde ela quer ir, né? Uhum. E quando ela for fazer essa viagem, nós vamos dar mais R$1.000, que é para pessoa, o casal, o pessoal que for lá gastar como quiser, né? Porque vai ter esse complemento também. Bom, nós estamos saindo aí, né, de um período de dura crise, né, e enfrentado por todos, né, comerciantes, empresários, pela comunidade em geral. A Nádia e o Carlos com questões similares aqui, né, como é que vocês veem essas questões, né, da saída da crise e da possibilidade de geração de novos empregos aqui na cidade, Figueiredo? Eu vejo um ponto muito importante que nós estamos vivendo. Até há pouco tempo atrás eu fazia uma avaliação com respeito ao número de empregos. 2013, quando começou realmente, até 2013 nós não estávamos vivendo um momento de crise. Começou no segundo semestre de 2014. Até em termos de emprego, no primeiro semestre, no ano de 2014, nós diminuímos 6 empregos no total. Em média, a Batatais gerava 480 empregos mês. 480 emprego ano. No ano 2014, em vez de gerar 480, diminuiu 6. No ano 2015, que foi realmente um momento de crise, Batatais fechou 1.217 empregos. E no ano 2016, fechou 443 empregos. Então, se a gente pegar e fazer uma conta aí entre os empregos que foram fechados e os empregos que poderia ser ampliados, daria 3.166 empregos. Com isso, o que ocorreu? Realmente nós tivemos aí cerca de mais de 12% da população desempregada, tá? Que é um nível que está no mesmo índice aí, nacional. Agora, já no ano de 2017, fechou com 228 empregos positivos. E um ponto positivo também, que o mês de janeiro fechou com 144 empregos positivos. Só em janeiro? Só em janeiro desse ano. Então, o que a gente verifica? Porque novembro e dezembro foram negativos também do ano passado. E janeiro já entra com um ponto positivo. Então isso, em termos de empregos, nós vamos demorar ainda um período para poder recuperar. Mas, por outro lado, também o que houve em termos de muitas pessoas deixaram, devido à situação, passaram a ter um pequeno negócio através do MEI, que em 2013 nós tínhamos cerca mais ou menos de 300 pessoas que tinham o MEI, e hoje nós estamos com mais de 1.700 pessoas que estão utilizando-se do MEI, né, que são microempreendedores individual. Um outro ponto muito importante também, Luciano, que a gente tem verificado, é com respeito ao ano passado, o Produto Interno Bruto foi de 1%. E esse ano está falando em 2,8%. Então, principalmente o último trimestre do ano passado foi positivo. E se prevalecer essa projeção de 2,8%, então a gente verifica realmente um incremento melhor na economia. É algo que a gente já verifica inicialmente, agora nos primeiros meses? Não, até pelo fato. Vamos pegar que essas pessoas que foram empregadas com emprego formal,
muitas delas ainda têm dívidas, que vão estar pagando dívidas, e outras ainda, por estar no período ali de contratação de experiência, também elas vão ficar meio receiosas em poderem estar adquirindo, comprando no mercado. Então, o resultado normalmente ele sempre acontece de 3 em 3 meses. Então, aquilo que ocorreu em novembro, dezembro e janeiro tem um resultado em fevereiro. Aquilo que aconteceu em janeiro começa a ter um resultado agora em abril. Então a gente acredita, né, que também os dados do IBGE, o CAGED ainda não apresentou essas informações, mas que fevereiro também foi um mês positivo em termos de emprego. Então, se a gente considerar isso, já nesse primeiro semestre começa a dar um bom resultado também nesse sentido. Outros aspectos, a exportação, né, a balança comercial. A balança comercial de Batatais esse ano, eu acredito que vai ser menor do que do ano passado. Por que razão? O ano passado foi um ano produtor de açúcar. 98% das nossas exportações foi açúcar. Tá? Esse ano a tendência é diminuir, tanto é que janeiro e fevereiro também demonstra essas informações. Então a gente acredita que esse ano, mesmo sendo menor na quantidade da balança comercial para Batatais, mas por outro lado vai ter incremento de outros fatores, tipo que nem maior produção do etanol. Isso vai gerar mais ICMS, que dá um resultado também melhor para o município. Enquanto que a exportação é IPI, né, que dá o retorno para o município. Então a gente tem outros fatores que compensam, uma coisa compensa a outra. Nós acreditamos ser um ano muito melhor em termos aí da economia local, tá? A gente já está vendo esse resultado na geração de emprego, mesmo no comércio que já está tendo uma pequena movimentação, mas que a tendência é melhorar, principalmente aí a partir de abril, maio, esses resultados começam a acontecer. Isso é muito bom. Tá? Nós vamos estar recuperando parte de todas essas perdas que tivemos nos anos anteriores, né? E muitos do pessoal que se fixaram como MEI, muitos deles talvez nem pretendem entrar mais no mercado de trabalho com carteira assinada, porque eles com isso conseguiram se estruturar e com isso também eles vão conseguir ter uma maior autonomia, inclusive na geração de recursos. Então a gente vê a cidade com uma expectativa muito boa, né? Precisamos ainda melhorar a questão do emprego, porque também reduziu o número de empresas que tínhamos do ano passado para esse ano. O início do ano passado tinha 3.700 e poucas empresas, chega a 3.700 empresas. Esse ano, no início do ano, né, chegou com 3.540 e poucas empresas. Então, cerca de 150 pequenas empresas foram fechadas no ano em Batatais. Às vezes a pessoa assusta, nossa, mas tudo isso? Mas se a gente pegar na proporção Brasil, a proporção Brasil foi muito maior, tá? No percentual. Tá? Então eu vejo assim que Batatais ainda tem uma vantagem sobre isso e a gente espera assim que seja um ano muito melhor, né? Os resultados já apontam para isso, né? E que isso dê um retorno principalmente no comércio, que movimenta toda a parte da economia do município. E é importante destacar isso, né, Gino? Porque às vezes a gente vê todas as questões muito isoladas, né? Eu vejo muitas vezes aquela coisa que nós falamos muito do nosso umbigo, né? Então a gente nunca vê o dado de acordo com o que está acontecendo na região, né? Então, olha, parece que todos os problemas são só daqui e não do país, e que você não tem uma região ou uma ação com coisas acontecendo também, e que é bom se espelhar nisso para saber o quanto a gente está à frente, mas também aonde a gente pode aprender e melhorar aqui para a nossa cidade. Essas informações que o Figueiredo passou são informações corretas, informações técnicas, né? O Figueiredo faz isso muito bem, ele é um expert nesse assunto de levantar esses dados e dados corretos. Eu já falo assim, o Figueiredo é o técnico e eu sou o entusiasta. Então o que a gente fala para o pessoal, principalmente o pessoal do comércio, que é essa campanha, que ela é mais ligada ao pessoal do comércio, nada que a indústria também não possa participar. As coisas estão melhorando,
devagar, mas está melhorando. Só que não adianta você ficar sentado aí nessa cadeira, vendo a banda passar, porque não vai resolver. Então, a associação, nós estamos fazendo, remodelamos a campanha, para essa campanha dar um entusiasmo mais para a população, para ela ir lá e investir nela mesmo, comprando alguma coisa para ela e na empresa. Então, o pedido que a gente faz para os empresários, tá? Às vezes nem sei se é bem esse termo. A associação está fazendo a parte dela, fazendo com que aconteça. Só que, por exemplo, a gente gostaria que todas as empresas participassem. Então, pessoal, se planejem, tá? Não vejam isso. A associação não ganha financeiramente com isso. O que a associação ganha é que vocês vão bem. Tá? Nós temos que fazer uma coisa para vocês, empresários, ir bem. Tá? Então vejam isso como um investimento para a sua loja. Tá? Não é gasto, é uma campanha que ela vai ter aí, nós vamos ficar com 4, 5, 6 meses, bem dizer, quase de campanha. Né? Então são 3 campanhas conjuntas. Então vejam isso como um investimento para a sua empresa, porque se você não fazer, a loja do lado vai fazer. Aí você vai ver que o cliente está entrando na loja do lado e não está entrando na sua. Então, dentro das possibilidades de cada um, do que pode fazer dentro do seu passo, tá? Faça um investimento na sua empresa. Tá? A associação, nós estamos fazendo a nossa parte, levantando de uma melhor maneira possível, fazer uma coisa que fique agradável aos consumidores. Tá? Então pensem como investimento na sua empresa, porque a situação do país, ela está difícil. Está difícil, lógico que está, mas se nós ficarmos só reclamando, não vai dar certo, realmente não vai dar certo mesmo. Tá? Agora, dá para se fazer, os preços que nós estamos trabalhando dentro disso são valores coerentes, investimento, tem algumas cotas aqui que a pessoa vai pagar 200, 300 real, numa campanha, junto às 3 campanhas, dá em torno de R$1.000, para dissolver isso em 6 meses, então é um valor relativamente pequeno o investimento. Então fica aqui, a gente faz esse reforço, esse pedido de novo para os empresários, que liguem na associação comercial, quem quiser ser atendido um pouco antes, 3761-3700, e os consumidores, nós fizemos uma coisa interessante, que vai ficar muito bom para vocês, vamos procurar premiar um maior número de pessoas e os 3 prêmios melhores com uma premiação muito boa. Bom, vamos reforçar um pouquinho, né, como é que o comerciante pode tomar parte das campanhas, Gino, e como é que eu, que sou consumidor, fico sabendo se aquela loja está cadastrada ou não para poder adquirir um produto. Isso, vamos lá. Você comerciante, nós já estamos com o nosso pessoal com a visita, né, tem várias empresas, vai ter algumas pessoas que estão nos ouvindo que ainda não foi procurada. Repito aqui de novo, se vocês quiserem que faça essa visita antecipada e até com hora marcada, é só ligar na associação comercial 3761-3700, pode agendar o horário que for melhor para você, comerciante, que nós vamos aí fazer essa visita. O nosso pessoal tá bem preparado para passar todas as informações. E no seu caso, para você, consumidor, poxa, a campanha é interessante para mim, consumidor. Como é que eu vou identificar? Todas as lojas, e não só lojas, postos de combustíveis, e, enfim, indústria, quem quiser participar, está lá à disposição, vai ter um cartaz que nós vamos oferecer junto com o pacote da coisa, né? Loja participante. Então você consumidor, né, você ganhar esses prêmios, então você compre na loja que vai estar com o cartaz lá, loja participante, que além de você ser bem atendido, em todas as lojas você é bem atendido com bons produtos, mas nessa loja que estiver participando da campanha, essa campanha 3 em 1, além disso tudo, você ainda vai ter a chance de ganhar 2 motos, né, e mais uma viagem. Né? Então fica aqui esse recado para os consumidores e para os empresários aí. Perfeito. E de fato, né, Figueiredo, a gente percebe aí o quanto a campanha movimenta de fato a cidade, né? Eu vejo aí a questão das pessoas
terem o cuidado com o cupom, né, de juntarem mais de uma notinha lá para dar o valor para adquirir o cupom, de terem esse contato com o lojista, até no sentido de procurar a loja que tem o selo lá, olha, eu tenho 2, 3 pontos comerciais que comercializam o mesmo tipo de produto, mas aquela ali é que está na campanha, então eu acabo consumindo ali. Isso virou uma rotina para o batataense. Né? Batatais já tem essa tradição, né? Você vê, não só a associação, como também algumas outras empresas acabaram promovendo esse tipo de ação. Mas a ACE com isso, né, qual que é o objetivo da realização dessa campanha? Primeiro, unir os diversos pontos de comércio. Então, aquele pequeno, uma loja pequena que não tem a condição de fazer a sua campanha própria, então nós estamos unindo todas essas empresas, unindo o comércio de uma maneira geral, e para que a gente faça com que esse pessoal adquira essa premiação, né? Todas essas lojas estão adquirindo essa premiação, e uma maneira que a associação faça a promoção através disso, dos órgãos de imprensa, através de todos os canais de comunicação, as mídias sociais e assim por diante, na divulgação. As próprias empresas também fazem a sua divulgação, e com isso o consumidor ele tem uma possibilidade não só de estar comprando aquele produto, mas poder estar concorrendo a um prêmio. E esse prêmio, esse ano com um prêmio muito melhor, um prêmio realmente atrativo, e fazendo com que haja uma movimentação do comércio. E um dos principais objetivos da CE é realmente fomentar esse comércio. E através dessas ações, numa discussão ampla, a gente tem buscado fazer com que haja essa interação das empresas e que o consumidor realmente sinta a atração em poder estar comprando no comércio. Porque isso é muito importante, gente, porque quando o recurso dessa movimentação financeira, isso gera novos empregos, isso vai fazer com que esse dinheiro fique em Batatais, isso vai fazer com que haja também ampliação das melhorias do nosso comércio de uma maneira geral, da indústria e assim por diante, e vai fazer com que a economia realmente movimente. Inclusive, a gente percebe que nesse último período, um dos setores que mais contratou foi o setor de comércio. Então, se realmente há esse incremento, isso vai fazer com que a economia movimente, e o recurso que vai sendo gerado vai fazer com que a nossa cidade tenha uma condição melhor ainda. É uma questão das pessoas conscientizarem, o consumidor nessa importância, do empresário também ter essa conscientização, e que eu acho que isso juntos, porque se aqui a gente compra, aqui esse dinheiro é investido, aqui vai fazer com que haja a melhoria necessária. Perfeito. Gino, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição. Tenho certeza que as campanhas serão um grande sucesso aí. Deixo a recomendação a todos que procurem a associação comercial, os empresários, procurem saber mais a respeito da campanha, que eu tenho certeza que ela alavanca e movimenta o seu negócio. Então procure para ter mais informações. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, vocês aí sempre colaborando, é uma forma também da educadora estar colaborando com essas campanhas, com o comércio, a fomentação disso tudo, Então, está aí lançada a campanha, da Associação Comercial em prol das empresas e dos consumidores. Então, eu tenho certeza que, como as outras campanhas foi um sucesso, essa vai ser um sucesso maior ainda. Obrigado. Figueiredo, obrigado pela participação com a gente. O programa está sempre à disposição. Eu tenho que agradecer a você, primeiro, pelo espaço que a TV Educadora sempre deu a toda a comunidade para poder estar discutindo ou demonstrando ou levando ao conhecimento dos assuntos aí relevantes. Nós da associação agradecemos aí pelo trabalho desenvolvido e aproveitamos a oportunidade para estender aí esse convite que o Gino já fez anteriormente a todos os empresários para conhecer melhor a campanha, para que o consumidor, ao adquirir, verifique os seus produtos, verifique as lojas que estão devidamente identificadas, e possa participar realmente dessa campanha, porque é importante para a movimentação do nosso comércio. Muito obrigado a todos, e estamos lá à disposição na associação durante o dia todo para atender os empresários, os consumidores, as pessoas que realmente têm interesse na divulgação ou mesmo nos assuntos discutidos do comércio nosso e da nossa indústria e de uma maneira geral. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar aí de emprego e de aposentadoria com a doutora Thaís Caruano. Voltamos já.
Sexto bloco do Educador em Entrevista, aqui na companhia da doutora Thaís Caruano. Thaís, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo essas questões. Bom, sempre temos novidades aí a respeito de INSS, né, das questões da aposentadoria. Uma delas que tem sido falada é a respeito das pessoas que se aposentaram por idade e que teria a possibilidade de uma revisão. O que está havendo aí? Então, a aposentadoria por idade, a legislação, a lei, prevê que no caso quem ficou afastado por auxílio-doença e teve a aposentadoria, quando foi pedir aposentadoria por idade, o que é a aposentadoria por idade, Mulher aposenta aos 55 anos, quando trabalhou só no meio rural, e homem aos 60 anos, também quando foi só no meio rural. Quando trabalhou rural, cidade ou só na cidade, mulher aposenta com 60 anos e 15 anos de contribuição, e o homem aposenta com 65 anos e 15 anos de contribuição. E o que acontece? A lei prevê que as pessoas que aposentam por idade não têm direito a colocar o período que ficou em auxílio-doença. Então, a pessoa ficou afastada um período por auxílio-doença e depois, quando vai pedir a aposentadoria, esse período não é colocado. E o que a Justiça agora está colocando assim de forma mais firme? Que esse período tem que ser, sim, considerado como tempo de serviço. Porque o que acontece? Quem recebe auxílio-doença não recebe 100% do salário de contribuição, recebe 91%. Então, a Previdência Social, ela descontou esses 9% para pagar a própria Previdência. Então, esse período que ficou afastado em auxílio-doença, mesmo quem aposenta por idade, tem direito a incluir esse período. Então, quem já está aposentado por idade pode pedir uma revisão para incluir os períodos de auxílio-doença, e quem teve o benefício, pediu a aposentadoria por idade na Previdência Social e foi negado, pode recorrer ao Judiciário para incluir esse período e conseguir a tão esperada aposentadoria. Perfeito. E é sempre importante ficar atento a essas normas, a essas ações que ocorrem, porque muitas vezes acaba passando batido e a maioria das pessoas não procuram esse direito, Thaís? Com certeza. E também é assim, a interpretação feita pela Previdência Social, ela é bem restrita à lei. Então, é uma interpretação totalmente literal, não é uma interpretação abrangente. Já a interpretação feita pelo Judiciário, ela já é mais abrangente, olha melhor os fatos. Então, sempre acaba beneficiando, os direitos, assim, acaba respeitando melhor os direitos do segurado. Então, sempre que teve um benefício negado na Previdência, muitas vezes é, sim, interessante recorrer ao Judiciário, procurar um profissional da confiança, um advogado da confiança e recorrer, sim, ao Judiciário para tentar aí garantir um direito, porque houve as contribuições na maioria dos casos, e aí depois tem o direito à aposentadoria, auxílio-doença, algum tipo de benefício. E aquela pessoa que se aposentou e continua trabalhando, continua recolhendo, a gente sabe disso, que ainda tem o recolhimento, como é que fica a situação agora? Também parece que tem uma outra questão a respeito disso. Então, é um ponto bem debatido a questão de quem aposentou e a pessoa continua trabalhando. Porque o que acontece? A pessoa continua trabalhando, ela continua com uma contribuição para a Previdência Social, que às vezes pode ser até mais de 20%, conforme a empresa está constituída na Previdência Social. Então, ela continua com esse valor alto de contribuição, porém, ela não tem qualquer direito da Previdência Social. Então, ela aposentou, no caso tem até os direitos, tem salário família, auxílio maternidade, que provavelmente não vai usufruir, em razão da idade que a pessoa já está aposentada. Então, no caso, a pessoa aposentou e ela continua trabalhando, continua com as contribuições para a Previdência Social, mas caso vier precisar de auxílio-doença, algum benefício da Previdência Social, não vai ter qualquer direito. O que aconteceu agora recentemente? Um juiz de Campinas, aqui perto, ele decidiu que as pessoas que têm essas contribuições da Previdência Social, que já aposentou e continua com as contribuições, têm direito a não pagar mais a Previdência Social. Então, ele determinou que esses valores a empresa não repassasse mais a Previdência Social e colocasse em um depósito judicial, para verificar o que vai acontecer até o final do processo. Então, esses valores eles estão sendo depositados, mas é uma decisão de primeiro grau, foi um juiz de Campinas, ainda cabe recurso da Previdência Social, mas já se está caminhando para um entendimento nesse sentido, o que já é muito interessante. Existem dados aí que falam que mulheres e jovens são os mais afetados pela questão do desemprego, Thaís?
Com certeza. E a última pesquisa que teve do IBGE, antes a contagem do número de desempregados estava em 13 milhões no país todo, né? E dobrou esse número. Esse número foi para 26 milhões. Então, olha só que interessante, né? Em novembro tivemos a reforma trabalhista, do qual se ampliou a possibilidade de haverem acordos entre trabalhador e empregador. E o governo, ele fala que o trabalhador ele pode discutir as cláusulas do contrato de trabalho com o empregador. Agora, num país com 26 milhões de desempregados, será que o trabalhador vai conseguir discutir as cláusulas de um contrato de trabalho com o empregador? Ou o empregador vai impor e, caso o empregado não aceite, simplesmente muda de empregado, né? Estão comparando o nosso país a países com grande desenvolvimento, como os países europeus ou dos Estados Unidos, que a taxa de desemprego é muito pequena. E o que acontece é que a maioria dos desempregados realmente são mulheres, né, e jovens. Então, as mulheres e os jovens acabam sofrendo mais com o desemprego. Muitas porque as empresas fecharam ou porque realmente ficaram ociosas em razão das poucas vendas, né, que vêm ocorrendo. Então, elas acabam sendo mais atingidas com o desemprego. E outro dado também interessante, né, entre aspas, com certeza, é que as doenças que mais estão sendo procuradas na Previdência Social para afastamento são doenças psiquiátricas. Porque o que acontece? Muitas pessoas, em média, a pessoa, quando ela é demitida para ela conseguir um novo emprego, está demorando em média 1 ano e 4 meses. Então a pessoa ela fica demitida durante 14 meses, ela fica desempregada. Imagina um pai de família ou uma mãe de família ficar desempregada durante 14 meses. Acaba desenvolvendo realmente algum mal, provavelmente, né, alguma doença psiquiátrica, acaba se somatizando também aí no corpo, e aí procura a Previdência Social para tentar aí um auxílio-doença. E as pessoas mesmo demitidas, que ficaram receberam o seguro-desemprego, da data da demissão, quando recebeu o seguro-desemprego, durante 2 anos ela é totalmente segurada do INSS. Então, durante 2 anos pode pedir auxílio-doença, pensão por morte, ela tem todos os direitos, está totalmente amparada pela Previdência Social. E é interessante destacar isso, né? Toda vez que a gente passa por um período de crise, né, se chama esse período, como foi a crise de 29, né, de grande depressão. Né? Não só pela depressão financeira, mas porque a gente tem um número alto de pessoas que entram num estado de depressão. Na crise de 29 até tem históricos, né, se for procurar na história mesmo, de grandes fazendeiros, né, que cometeram suicídio mesmo. Então realmente, infelizmente, né, a pessoa está num patamar, as pessoas que, ainda mais pessoas assim, que ganham muito bem, as pessoas que ganham um pouco, todos acabam sofrendo muito, mas às vezes também isso gera muita dívida, né? Então a pessoa às vezes tinha contas muito altas, isso gera muita dívida e acaba realmente desenvolvendo alguma doença psiquiátrica em razão de todo esse sofrimento, e ao se verificar, né, o sofrimento em casa, com filhos, com tudo mais. Então é sempre interessante as pessoas se cuidarem, ir atrás, né, tem que ir atrás de procurar outro serviço e às vezes não tentar deixar se abater tanto. E de entender também essa média, como você coloca, né? As pessoas que perdiam o emprego estavam ficando em média, e esse é o cálculo, de 1 ano e 2 meses afastadas de fato. Quando a gente pensa no seguro-desemprego, mesmo das que têm direito, eram 6 meses. Né? Então você tem aí de 6 meses a mais sem nenhuma cobertura, né? Então a gente também entende aí o perfil que muitas famílias passaram nesse período. Provavelmente chegando em média aí até depois do seguro-desemprego, caso a pessoa teve direito, né, a receber todas as parcelas do seguro, uma média aí de 8 meses fora o período do seguro, né, sem a pessoa receber nada. Então quando a pessoa é demitida, é bem interessante também se organizar com o FGTS, que o fundo de garantia é liberado com a multa dos 40%. Então tentar se organizar aí com essa questão do FGTS para tentar manter as despesas básicas da casa, né, para tentar a sobrevivência mesmo. Porque agora está em média assim, 1 ano e 2 meses a pessoa fica desempregada. Agora vamos ver, parece que a economia está começando a reaquecer, né, está começando a melhorar. Espero que realmente dê ar aí de boas-vindas, né, e que o país melhore num aspecto geral. E de fato, né, se tem essa estrutura aí da melhora, e a gente percebe isso, né, conversando com o Figueiredo aqui, a questão de alguns índices já de apontamento, Batatais, por exemplo, né, que vinha numa crescente de desemprego, começa a gerar mais empregos do que perder. Então a gente tem uma expectativa boa por aí, mas não se pode perder o controle, né? Não, com certeza, né? As pessoas têm que continuar indo atrás.
continuar os investimentos, né? E tentar manter, procurar os empregos, porque com certeza vão surgindo novas vagas, né? E ir atrás se qualificar, quem tiver a oportunidade de estudar, às vezes o Senac tem locais assim que dão cursos gratuitos, então tentar se especializar nesse período de crise ou que está sem emprego, que aí aumentam realmente as chances, né? Porque nessas pesquisas também se verifica que a maioria das pessoas que estão desempregadas são as pessoas com menos qualificações. Então as pessoas da classe C, D e E. As pessoas da classe A e B acabam conseguindo se manter mais no emprego. Então é sempre importante, a educação nunca se perde, né? Então é sempre importante ir atrás de uma qualificação. E lembrando que tem vários órgãos, institutos que acabam fornecendo treinamento e cursos gratuitos. Então é interessante se informar. A Luz Helena, ela disse que se aposentou aos 60 anos, com 19 anos pagos. Ela diz isso, né? Bastavam 15 anos, né? 60 e 15 anos para aposentadoria. Ela pergunta se ela tem direito a algum ressarcimento desses 4 anos que ela contribuiu a mais. Não, aí no caso não tem direito a esse ressarcimento. Caso tenha contribuído com 20% do valor que pretendia receber, se contribuir esses 4 anos a mais, pode ser que a aposentadoria fique maior que o salário mínimo. Mas caso tenha contribuído para a Previdência Social sob a base de 11% ou 5%, ou se as contribuições foram todas sobre o salário mínimo, aí a pessoa vai receber o salário mínimo mesmo. Porque assim, a questão da pessoa ela contribuir para a Previdência mais do que 15 anos, ela se manteve também segurada. Então, ao longo da vida, ela foi recolhendo e ela foi se mantendo segurada da Previdência Social, o que é muito interessante. Então, no caso, não há qualquer tipo de ressarcimento por ter passado o período necessário de contribuição, né, de 15 para 19 anos. Perfeito. A Daniela aqui, ela tem 41 anos, 27 anos de contribuição. Ela pergunta se pode se aposentar por tempo de serviço. Ela recolhe como autônoma. Então, tem que verificar qual o valor que contribui para a Previdência. 190,80 por mês. Ah, tá. Então, ótimo, porque recolhe 20%. Então, para conseguir a aposentadoria, a partir dos 25 anos de contribuição pode tentar. Tem até casos de 15 ou 20 anos de contribuição e 25 com qualquer idade, desde que trabalhe em ambiente insalubre. Então, trabalhe em ambiente com insalubridade ou periculosidade. A insalubridade são fatores que fazem mal para a saúde, como agrotóxicos ou em algum meio, às vezes dentista, algum ambiente que envolve a saúde. Então, nesse caso trabalhe com insalubridade, como já tem 27 anos, se caso trabalhou com insalubridade durante 25 anos, já pode se impedir a aposentadoria, ou como já está com 27 anos de contribuição, continue as contribuições com base em 20% e daqui 3 anos, com a legislação atual, já vai poder se impedir a aposentadoria. Perfeito. Simone tem 49 anos, contribuiu por 18. Ela pergunta se ela comprovar que trabalhou por mais tempo sem registro, se ela pode se aposentar por tempo de serviço. Então, sim, essa prova ela não é tão simples, no caso, mas pode sim fazer a prova. Essa prova pode ser diretamente na Previdência Social, chama justificativa administrativa, ou através de um processo trabalhista. É um processo trabalhista com fins exclusivamente para comprovar que houve essa prestação de serviço, ela não tem nenhum valor, né, porque no caso já está prescrito, né, provavelmente já tem mais de 2 anos. Então, no caso, pode sim tentar fazer essa comprovação. E para aposentar com a idade que a senhora está, né, precisa de 30 anos de contribuição. Ou comprovar algum período com insalubridade. A insalubridade ou periculosidade, que no caso da mulher aumenta 20 anos. Então, cada 10 anos exposta à insalubridade ou em ambiente com periculosidade, 10 anos se transformam em 12. O João trabalhou por 25 anos registrado. Depois ele teve um aneurisma, ficou por um mês internado. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje ele tem 59 anos, né? Então ele ficou 10 anos sem recolher aí. Ele pergunta o que fazer para se aposentar. Então, no caso, ele já tem 25 anos de contribuição, né? Isso. No caso, como já tem 25 anos de contribuição, ao chegar aos 65, vai conseguir sim a aposentadoria. Mas no caso desse aneurisma, ficou apenas um mês afastado, né? Pode-se verificar se ficou com alguma sequela, alguma questão assim, e verificar a possibilidade de aposentadoria. Mas caso não tenha qualquer sequela, qualquer coisa, eu recomendo que volte a pagar a Previdência Social com base em 20% do salário mínimo, o valor que pretende receber,
para daqui a pouco, caso precise de auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, para tentar a aposentadoria. Agora, todo esse período que o senhor teve, também se teve algum período que trabalhou com insalubridade ou periculosidade, aumenta 40% para o homem. Então, cada 10 anos em ambientes com essas características, 10 anos se transformam em 14. Então, dependendo, já até conseguiria chegar aos 35 anos se tiver esse aumento de 40%. Aí, nesse caso, já poderia fazer o requerimento da aposentadoria. Lembrando que quem pede aposentadoria especial, na Previdência Social é normal ser negado e, posteriormente, tem que recorrer ao judiciário. Perfeito. A Isabel, né? Para as pessoas que fazem, por exemplo, tiro de guerra ou exército, isso conta como tempo para aposentadoria ou não? Com certeza. Quem faz tiro de guerra ou presta o serviço ao exército, esse período conta sim para a aposentadoria. Normalmente, quando finaliza ou caso eles não entreguem, pode solicitar, eles entregam um documento falando quantos dias houve essa prestação. Então, tendo essa declaração, é incluso. Perfeito. Até porque a pessoa fica impedida, né, de exercer outra atividade profissional no período, então é um benefício aí da estrutura militar. Durante o serviço militar a pessoa não pode trabalhar e caso ela trabalhe, ela também não pode ser demitida. Então aí depois recebe essa contrapartida, né, esse período é contado para a aposentadoria. Perfeito. Bom, falando ainda de algumas questões aí legais, né, que nós temos, saiu essa questão hoje das grávidas, né, que estão reclusas, né, de poderem responder aí em liberdade em função da gestação ou mães, né, de crianças até 12 anos também nesse pré-requisito. Isso já está valendo. Já está valendo. O STF, no caso, teve um posicionamento a favor das mães, então grávidas ou mães com criança até 12 anos ou mães com crianças deficientes possuem direito a cumprir a pena em regime domiciliar, com exceção de crimes gravíssimos ou alguns determinados crimes eles deixaram exceção. Atualmente existem 2.000 crianças em prisões, né, em todo o país. Então, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que é o nosso órgão máximo, ele defendeu que esses brasileirinhos, né, eles colocaram assim, têm o direito a ter uma vida digna fora da cadeia. Então, houve essa defesa. Toda essa discussão iniciou com a Adriana Anselmo, que é a mulher do Sérgio Cabral, no caso, né, o governador do Rio de Janeiro, quando ela foi presa. No caso dela, os filhos tinham entre 12 e 15 anos, já estavam grandes, e a justificativa do juiz para soltá-la foi essa. Mas no caso dela havia toda uma estrutura por trás, assim, ao meu ver, não teria tanto necessidade. Mas a partir dessa questão, né, dela, começaram a haver as discussões, chegando a essa decisão de colocar as mulheres que estejam ou grávidas, ou amamentando, ou com crianças até 12 anos, de cumprir o regime em casa, a prisão domiciliar. Uhum. O Cláudio perguntando isso, né? Nesse caso da prisão domiciliar, seria o quê? Com tornozeleira, não pode sair da residência, esse perfil? Normalmente pode sim sair da residência, só que durante o dia. Então tem um horário para chegar em casa e o correto seria sim ficar com a tornozeleira, mas eu acredito que o Estado como nação, né, a União toda assim, não teria recursos para isso, mas seria com certeza o mais adequado, né? Tem só que se verificar também, aí o Ministério Público ele se posicionou de forma desfavorável, falando que vai estimular as mulheres a engravidarem com o objetivo de sair da prisão. Mas espero que todos tenham consciência, né, que não façam isso simplesmente com esse objetivo. E houve uma grande discussão também agora em São Paulo, porque uma mãe ela foi presa, ela não tinha antecedentes criminais, ela foi presa num dia por causa de tráfico, que é um crime muito sério, e aí no outro dia ela entrou em trabalho de parto. Aí houve toda essa discussão e ela está cumprindo a prisão em regime domiciliar. Perfeito. Vale salientar aí também, né, que está tendo muita discussão a respeito desse caso e tal, mas também muitas vezes as pessoas não olham as condições das cadeias, dos presídios onde essas mulheres e essas crianças estavam, né? Também tem uma questão de análise dessa questão, porque a gente tinha aí crianças cumprindo pena junto com as mães.
Eu acho que a prisão ela tem que ter um objetivo educacional de ressocializar essa pessoa e tentar transformar em uma pessoa melhor. Só que infelizmente não é o que acontece no nosso país. Acaba sendo uma escola lá dentro, infelizmente uma escola para o mal, né? Não há qualquer tipo de curso. Então assim, se as prisões elas deveriam mudar o objetivo delas, a forma como é conduzida, melhorar mesmo as condições. Não estou defendendo, acho seríssimo o crime, com certeza, sou totalmente contra, né, claro, o crime e tudo, mas eu acho que deveria haver uma reestruturação, né? Então, e também melhorarem as escolas, né? Porque se fala quanto mais escolas se construir, menos presídios vamos ter. Outro dia eu estava pensando, aqui na nossa região nós temos muitos presídios, porque tem os de Jardinópolis, Franca, Serrana, Serra Azul. Então, assim, a quantidade de presídios, olha o tanto que se gasta. Imagina quantas escolas com boas qualidades, em período integral, né, para as crianças, nós não conseguiríamos construir. Então, acho que teria que ter até um investimento em educação dentro dos presídios e uma melhor para realmente as pessoas saírem de lá boas, talvez com algum ofício, e não sair, às vezes, pior até do que entrou, né, aprendendo coisas piores. Perfeito. Reforma da Previdência, né? A gente via aí toda uma discussão, toda uma série de medidas de aprovação ou não, uma série de pressões, parece que foi para a gaveta, né? A intervenção do Rio aí impediu a votação, a discussão, mas muitos falam inclusive de que não haveria fôlego de votação, então a intervenção veio aí até como um salvador da pátria para discutir isso para depois. Eu acredito que essa intervenção foi uma desculpa mesmo ali, porque eles estão com medo das eleições, né? Então já teve uma campanha muito forte falando que quem votasse a favor da Previdência não voltava para o Congresso, ou seja, não seria eleito novamente, né? Então eu acho que eles acabaram meio que fugindo mesmo da reforma. Isso eu considero que seja bom para os brasileiros, né? Então é interessante quem tem a oportunidade de se aposentar, continua ainda a regra do 85-95, então quem conseguir atingir os pontos 85 soma idade com tempo de contribuição, ou 85 no caso mulher, 95 no caso homem, consegue a aposentadoria integral. Então quem conseguir essa aposentadoria é bem interessante já pedir e ir analisando. Como vai ficar a reforma, ninguém sabe, eles estão prometendo a reforma para depois das eleições, mas aí eu também acredito que não, eu acho que vai ficar só para o ano que vem. Perfeito. E muita gente dizendo isso, né, que ou fica para depois das eleições ou para o ano que vem, muita gente apostando no pós-eleição mesmo, porque a coisa já está estabilizada, a gente está com discussão ainda, né, de pós-Copa, pós-eleição, e aproveita esse entremeio aí para votar a reforma. Vamos ver, né? Porque eles acabam recebendo valores para ter essa votação, né? Então, provavelmente, talvez eles tenham interesse realmente em votar, infelizmente. Mas vamos ver. Eu espero realmente que seja só para o ano que vem. Mas vamos ver, porque eu acredito que tem grandes interesses aí por trás, como bancos, porque tem bancos de grandes capitais e que têm dívidas milionárias com a Previdência Social e que não são cobradas. E além disso, havendo uma reforma previdenciária muito forte, muitas pessoas vão migrar para a Previdência privada, o que também favorece os bancos. Então, há outros interesses aí por trás. Então, tem pessoas ganhando sim com isso, e por causa disso que o Michel Temer e todos, porque se fizer uma conta matemática com juros simples, se verifica que a Previdência Social ela não é deficitária. Então essa questão de falar que a Previdência é deficitária, isso não é verdade. Porque se fizer uma conta matemática sim, com juros simples, e aí considerando que se a pessoa está entregando dinheiro para o governo, caso esse dinheiro seja colocado em alguma aplicação, ficaria até mais, né, com certeza, do que um juro simples. Então, é totalmente absurda as informações que eles passam, que é deficitária e tudo mais. E outra questão também é que o pente fino, ele começou já na cidade de Batatais. Eles não estavam fazendo pente fino aqui, porque nós estávamos sem médicos. Agora tem um médico vindo, provavelmente ele vai vir só até o final desse mês. Mas ainda assim, quem recebeu uma cartinha da Previdência Social, quem recebe benefício de auxílio-doença ou aposentado por invalidez com menos de 60 anos, que recebeu uma cartinha da Previdência Social, deve ligar no número 135, no máximo dentro de 5 dias, e marcar uma perícia. Essa perícia às vezes está sendo marcada em Ribeirão Preto ou em Franca, mas é bom, liga dentro desses 5 dias. Quem já recebeu, quem ainda não recebeu, já é interessante começar a marcar médicos, principalmente quem depende dos médicos do serviço público. Então já marca médico para conseguir novos relatórios, exames médicos, para caso seja convocada para essa perícia do pente fino, já está documentado, porque se a pessoa continua incapaz, ela vai precisar provar para tentar manter o benefício.
Perfeito. Ainda, né, nessa questão das reformas, aí a gente teve a reforma trabalhista, né, votada, mas ainda se discute muito a implementação disso, né? Não é que a votação já definiu tudo, a rotina agora, o dia a dia dos tribunais é que vai de fato nortear o que a lei vai não só, né, delimitar, mas como as coisas vão funcionar daqui para frente. Com certeza. E já temos decisões para todos os gostos. A partir do momento que a lei entrou em vigor, no mesmo dia já teve juízes que soltaram algumas decisões, já com base na nova lei, eu acredito até para criar polêmica mesmo, né? Então, assim, tem decisões, tem juízes considerando que já entra com a lei em vigor, tem juízes considerando que deve ser a lei de quando a pessoa entrou com o processo, porque o que acontece? A nova lei, ela prevê que o reclamante, no caso o trabalhador, tem que pagar custas dos processos, agora passou a ter honorários advocatícios, então ocorreram várias alterações que prejudicam muito, tenta limitar muito a entrada do trabalhador na Justiça do Trabalho, gerando muitas custas para o trabalhador caso venha a perder o processo ou ganhar parcialmente. Então, o que eles tentaram fazer? É tentar inibir mesmo a procura à Justiça do Trabalho. Inicialmente, se diz até que a tentativa era de terminar com a Justiça do Trabalho, mas aí acabou fazendo só essa reforma altamente maléfica ao trabalhador. Muitos senadores e deputados, né, o Congresso Nacional ali, eles são empregadores, eles possuem empresa. Em nome deles, normalmente não, em nome de familiares, então por isso esse grande interesse nessa reforma trabalhista e em prejudicar demasiadamente o trabalhador. Thaís, eu queria agradecer a presença aqui e a atenção com a gente no programa, esperar aí que a gente tenha cada vez melhores notícias aí no ramo do trabalho no país, né, do emprego, e agradecer sempre a participação aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, precisando, estamos sempre à disposição. Uma boa tarde. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Você pode sempre acompanhar o programa e participar. E você fica agora na companhia da programação da TV Brasil.